Aleluia. Acende a luz para nós, Arthur, por favor. Obrigado, querido. Amém, irmãos. Nós estamos no ano da multiplicação e o Senhor tem a intenção de multiplicar todas as áreas das nossas vidas. Mas hoje o culto, desde o início, desde o começo, quando o Rosivaldo abriu o culto, ele falou sobre esse, não combinei nada com ele, mas ele falou sobre você levar o evangelho, você levar o cheiro, você levar o sal, você ser luz e você sair do recipiente. E o sair do recipiente é isso, é você estar cada vez mais próximo do mundo. O Mateus falou algo aqui que vai acrescentar demais no que eu quero ministrar. Ele falou que o sonho dele, enquanto ele nem pensava em missões, foi ele estando dentro de um mar, trabalhando dentro de um mar. Nós sabemos que o que significa o mar na Bíblia? O mar significa o mundo. E nós sabemos que o Senhor, Ele tem para nós o mundo, para que nós possamos multiplicar. Então, se o Senhor te dá recurso, é para que você entenda que existem pessoas a serem alcançadas. Se o Senhor te coloca no coração um chamado, esse chamado precisa ser para alcançar pessoas. A Ruth falou algo aqui também que marca o nosso coração. Imagine só você tendo a cura do câncer e guardando só para você. Imagine só aqui nesse auditório onde nós estamos reunidos aqui, todos nós sabemos a cura do câncer e as pessoas que sofrem de câncer lá fora não forem alcançadas porque eu decidi ficar com essa cura apenas para mim. O Senhor nos chamou e nos deu um tesouro, mas não é só para nós, é para que nós possamos levar esse tesouro precioso. Eles estão fazendo algo arrojado, algo muito grande, algo que muda toda a história da existência deles nessa terra. Mas nós também, como cristãos e como homens e mulheres de Deus, podemos fazer a diferença na vida de pessoas aqui na nossa cidade, no nosso trabalho. Existem pessoas doentes do nosso lado e nós temos a cura. Nós temos a cura para os vícios, nós temos a cura para as confusões, nós temos a cura para todo e qualquer tipo de dificuldade que alguém pode ter. E a cura é Jesus. A cura é Jesus, e quando nós entendemos isso, irmãos, quando você entende que você tem um poder dentro de você, o privilégio de poder ter algo que resolve a vida das pessoas, você precisa ir, você precisa fazer, você precisa se mover. E sabe, lá em Ezequiel 47, versículos 3 e 5, nós ouvimos falar acerca de algo que é muito importante para nós cristãos. Nós precisamos saber, quando nós recebemos o Senhor, que nós temos um caminho a percorrer. Nós começamos de uma forma e nós não podemos ficar parados nessa forma. Nós precisamos avançar. E o Senhor tem esse chamado para nós como igreja hoje. Por isso que eu disse que os missionários iriam falar aqui e para que nós ficássemos atentos, porque a pregação já iria iniciar. Eles receberam do Senhor um chamado e eles decidiram ir mais longe. Quando nós recebemos o Senhor, é como se nós começássemos de um lugar raso, mas nós precisamos chegar em um lugar mais profundo. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Próximo. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Põe o próximo para mim. E me disse: viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Nós ouvimos essa passagem e muitas vezes nós não nos damos conta do que o Senhor tem para nos falar e esclarecer o nosso coração. Sabe que todo rio que nasce, ele tem um destino. O destino de todos os rios é o mar. Como nós começamos a falar aqui sobre o mar,
é o mundo. Então todo o seu destino, desde a sua conversão, é cada vez mais se aprofundar para que você possa chegar perto do lugar onde as pessoas estão sofrendo, morrendo, tristes, precisando de salvação. Quanto mais você se aprofunda nesse rio, mais próximo do mar você chega. E profundo, sendo profundo, você vai ser usado pelo Senhor para levar as pessoas ao arrependimento e se derramar na vida de pessoas e poder viver poderosamente o propósito do Senhor. Quanto mais profundo você é em Deus, mais próximo do mundo você está. E de uma forma poderosa, o Senhor começa a te usar para que você possa fazer a diferença na vida das pessoas. Nós precisamos ser profundos no Senhor, mas essa profundidade não é para nós, irmãos. Essa profundidade é para que nós alcancemos os perdidos, aqueles que sofrem, aqueles que precisam de salvação. O Senhor te chamou, não para você ser apenas alguém que está aqui na vida da igreja e desfruta desse ambiente de paz, de alegria, e desfruta de multiplicação na sua vida financeira, e desfruta de um ambiente de paz e alegria na sua casa. Isso tudo é legítimo e é vontade de Deus, mas o propósito eterno não para aí. O propósito eterno é que você se encha do Espírito e cada vez mais estando profundo nesse rio, você possa cumprir o ID de Jesus. Você não foi chamado para ficar na superficialidade. Você foi chamado para ir profundo, para ir para outros níveis, para que o Senhor possa usar a sua vida para salvar. Ah, irmãos, o que seria de mim se alguém não tivesse desejado ir mais profundo? O que seria de você se alguém não tivesse desejado ir mais profundo e ir lá perto do mar? Às vezes parece que eu não posso ir lá porque é perigoso. Alguém que é cheio do Espírito pode entrar em qualquer lugar, porque o Espírito vai conduzir você para que você vá e não volte sozinho, para que você vá e resgate as pedras que estão mortas, para que você possa trazer essas pedras para a edificação. O Senhor te chamou e o desejo dele é que você leve o evangelho da salvação, o evangelho da graça para as pessoas que sofrem. Como o Rosivaldo muito bem disse aqui, o Senhor não veio para condenar ninguém. O Senhor não condena o muçulmano. O Senhor não condena aquele que faz coisas terríveis. Pelo contrário, o Senhor ama e deseja salvar. O Senhor ama e deseja mudar a história da vida dessas pessoas. Nós muitas vezes olhamos como Jonas. Esse povo não merece. Esse povo é impuro, esse povo faz atrocidade. Mas irmãos, a Bíblia não deixaria escrito a história de Jonas se não fosse servir para nós. Jonas decidiu ir para outro lugar porque ele estava bravo com o povo. E o Senhor colocou ele na barriga do peixe. Pôs 3 dias para pensar. E aí ele foi lá fazer a obra que o Senhor queria que ele fizesse. Eu não quero ter que parar na barriga do peixe para poder fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Eu tenho vivido dias onde o Senhor tem falado comigo coisas muito específicas acerca da vontade dEle para a minha vida. Como vários irmãos aqui já ouviram eu dizer, eu nem sabia que o chamado do Senhor era desse tamanho para mim. Eu apenas achei que eu ia ser salvo, santo, satisfeito, e estava tudo certo. Mas o Senhor me chamou para fazer algo muito maior do que eu. E Ele tem me colocado um amor, um desejo de ver a mudança da vida das pessoas. E isso eu tenho certeza que não é meu. Eu tenho certeza que não é meu. E eu tenho certeza também que aqui existem irmãos que têm queimado no coração de fazer algo a mais. De ir mais profundo. Irmãos, não tem como nós desenvolvermos isso e fazer essa obra na força do nosso braço. A força do nosso braço só vai mostrar para nós que a gente não tem condição de dar um passo. Mas quando nós dependemos da graça do Senhor, quando nós dependemos do poder do Espírito Santo, aí as coisas vão acontecer. Então, quando eu desejo multiplicação, quando eu desejo a salvação de vidas, eu preciso viver a vontade de Deus. Eu preciso viver o próximo nível, eu preciso mergulhar mais fundo nesse rio. Eu sou suspeito para falar, porque eu gosto muito de água, eu gosto muito de mar, de rio, eu gosto de entrar em água que tem correnteza.
E quando você entra numa água assim, você percebe que você não tem poder nenhum. O dia que você tentar nadar contra uma correnteza, você vai entender o que eu estou falando. Não tem como. Ou você aproveita a força da correnteza para você se direcionar e sair, ou você vai morrer tentando nadar contra ela. Sabe, irmãos, existem homens e mulheres de Deus aqui que receberam um chamado, que receberam no coração um chamado, e está tentando nadar contra a correnteza. Irmãos, não existe lugar mais seguro do que o centro da vontade de Deus. Não existe lugar mais seguro do que viver a vida do Senhor, do que viver essa comunhão que nós temos aqui. Não existe lugar mais seguro quando você se larga no rio e deixa o Senhor te levar. O Senhor está nos chamando. Eu não sei se você consegue perceber esse ambiente espiritual nessa manhã, mas o Senhor quer lembrar você das promessas. O Senhor quer lembrar você de tudo aquilo que Ele já falou, e Ele quer que você mergulhe profundo nesse rio. Ele quer que você vá mais fundo, porque existem pessoas morrendo com esse câncer, que é a falta de Jesus, e você tem a cura. Você tem a cura para as enfermidades, você tem a cura para a falta de paz das pessoas. E o que você vai fazer? Vai continuar lutando, vai continuar desejando coisas do aqui e do agora. O Senhor te chamou para plantar a eternidade na vida daqueles que sofrem, para plantar o amor e o poder dEle na vida daqueles que não têm mais esperança. O Senhor é um Deus que coloca a esperança na vida daqueles que não têm mais esperança. Nós temos um trabalho sendo feito com as crianças aqui nessa cidade, irmãos, que é poderoso demais. Nós alcançamos mais de 500 crianças todas as semanas. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos plantando esperança na vida de crianças que sofrem, que só vê briga dentro de casa, que os pais não se entendem, que os pais estão presos nos vícios, que não tem muitas vezes nem o que comer. E olha que nós vivemos numa cidade abençoada. Mas existe essa realidade aqui em Indaiatuba. Existem crianças sofrendo, existem crianças sendo abusadas todos os dias. E o que nós vamos fazer com a cura que está dentro de nós? O Senhor quer nos despertar hoje para ir mais profundo e chegar lá pertinho do mar e resgatar aqueles que sofrem. Aleluia. Sabe, nós precisamos. Jesus ensinou os discípulos a forma de fazer. Jesus falou para os discípulos, nem tenta ir lá de qualquer jeito. Nem tenta chegar lá com a água no tornozelo, porque você não vai dar conta. Você precisa mergulhar, você precisa estar cheio. Em João 14:17, diz assim: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O mundo ainda não conhece, mas você já conhece, e você já é a habitação desse Espírito, e é o Espírito Santo do Senhor que vai te capacitar para ir e fazer a obra que você precisa fazer. Irmãos, nós precisamos entender que o Espírito Santo, ele é o cooperador para que essa obra aconteça. Eu sei que eu não tinha condição nenhuma, e vários dos meus irmãos aqui sabem também que não poderia fazer nada, não dar nenhum passo, se não fosse o poder de Deus. Mas quando nós recebemos esse poder, nós precisamos então colocar em prática. Sabe, quando nós ainda éramos inimigos do Senhor, o Espírito Santo, ele operava ao nosso derredor, tentando nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a primeira atuação do Espírito Santo sobre a nossa vida. Ele tentando nos cercar com os laços de amor, para que nós possamos ser convencidos da justiça, do pecado e do juízo. E aí, nós então entendemos isso. Entendemos que nós éramos pecadores, e que sobre nós a justiça de Deus, ela viria, mas ela não veio sobre a nossa vida, mas ela veio sobre Jesus. O juízo foi feito sobre Ele, e agora então nós temos livre acesso ao Senhor, como a Ruth explicou aqui na sua pulseirinha de uma forma simples e muito objetiva. Nós estávamos pretinho lá, a vida não tinha mais sentido.
separação completa do Senhor. Mas aí a pedrinha vermelha veio, o sangue veio e nos lavou e nos reconciliou. E agora nós somos limpos, nós somos lavados pelo sangue de Jesus. E o Espírito Santo então, ele passa a habitar em nós. No momento em que nós recebemos Jesus, nós nascemos de novo. E agora nós então nos fazemos a habitação do Espírito Santo. E essa habitação te capacita a fazer a vontade e a obra do Senhor nessa terra. Nós precisamos entender sobre isso e saber que realmente, quando nós olhamos para nós, quando você olha para uma jovem de 22 anos que decidiu entregar tudo, o Ricardo, quando o Mateus falou sobre essa prova, aí o Ricardo deu até risada ali. Pelo jeito é uma prova bem difícil, né, Ricardo? O Ricardo também é bancário e ele conhece sobre isso. E aí um jovem que recebe um presente desde passar nessa prova, decide queimar diante do Senhor. Como eu fui enriquecido hoje com os missionários aqui na palavra. O Senhor é bom. E o Senhor nos dá oportunidades de ir mais profundo. Sabe, irmãos, e depois que nós recebemos o Espírito Santo dentro de nós temos uma terceira oportunidade de ser marcados por Ele. Nós somos então revestidos de poder. O revestimento, ele é o poder para realizar a obra e cumprir tudo aquilo que o Senhor tem para nós, seja missões lá na África, seja missões na Europa, seja missões em Indaiatuba, seja missões no seu trabalho, seja missões na sua escola ou faculdade. Quem vai garantir que essa missão aconteça? É o revestimento de poder. Não existe nada que você possa fazer para convencer as pessoas. Quem convence as pessoas é o Espírito Santo. E você, cheio do Espírito Santo, transbordando o Espírito Santo, vai ter condição de viver segundo aquilo que o Senhor sonhou para você. Então, para que nós possamos então nos mover nesse sentido de levar o Evangelho, nós precisamos ter uma vida, um estilo de vida de alguém que se enche todos os dias. Você vai me ouvir a vida inteira falando sobre isso, porque eu não conheço outra forma. Eu não conheço outra forma de subjugar as minhas vontades e os meus desejos. Eu não conheço outra forma de ter a condição de que aquilo que eu desejo seja realizado, senão sendo cheio do Espírito. Eu não dou conta de me relacionar com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus irmãos, se o Espírito Santo não conduzir todas as minhas vontades. Se eu não entregar todas as minhas vontades ao Espírito Santo, com certeza eu vou fazer bobeira. Eu não tenho condição nenhuma de me mover no sentido de fazer algo bom. Mas o Senhor que está em mim, Ele é bom. E Ele produz coisas boas, porque agora não são mais os meus frutos de pecado, mas são frutos de novo nascido em Cristo, que vão me conduzir a viver a vida abundante que o Senhor sonhou para mim. E o que é uma vida abundante? Nós podemos imaginar tantas coisas como abundância. Nós podemos imaginar uma vida farta de poder comer onde você deseja, de poder ter um carro bom, de poder fazer viagens, de poder morar num condomínio, de poder... Tantas coisas nos remetem à abundância. Mas sabe, irmãos, o que verdadeiramente é abundância? Abundância é você saber que o Senhor te escolheu para fazer algo que ninguém mais pode. O Senhor te escolheu para fazer algo que ninguém tem esse poder nessa terra, se não for pelo poder do Espírito Santo. Mas quando o Senhor te escolhe, te enche do Espírito e te faz transbordar, Ele agora te torna alguém que tem poder para transportar pessoas do império das trevas e levar para o reino da luz. Você é alguém poderoso demais. Quando você entende isso, você vai cada dia mais mergulhar nesse rio. Você vai desejar ir mais profundo. Você vai desejar que essa correnteza te leve mais longe. E sabe onde essa correnteza vai te levar? Lá no mar. Lá no mundo. Eu gosto muito, eu tenho tido experiência com missionários. O pastor Gerson também, ele esteve aqui passando para nós a capelania. E esses irmãos que eles se movem fora, que eles vão, o pastor Gerson vai nos hospitais, nas cadeias, em lugares fazer missão, eles têm um poder diferente. Eu não sei se vocês lembram quando o pastor Gerson estava aqui e começou a chover.
e ninguém conseguia ouvir o que ele estava falando? Eu fiquei impressionado, irmãos. Ele fechou o olho aqui assim, um barulhão, eu falei, e agora? O pastor não vai conseguir falar. Ele fez assim, ó. Uf, a chuva parou. Eu falei, o homem tem um telefone vermelho no bolso. O que é isso? Ele é cheio do Espírito. Os missionários são cheios do Espírito. Por quê? Porque eles estão na linha de frente, eles estão no combate ali, e eles sabem disso. Quanto tempo você ora por dia, Ruth? Não quero nem te perguntar para você responder, porque eu vou ficar com vergonha. Lá no seminário, lá na base, vocês devem orar muito. Porque a guerra não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. E você tem que se revestir de poder. Para que você possa vencer, você precisa estar cheio do Espírito. E o Senhor, Ele tem para nós algumas chaves para que nós possamos nos encher do Espírito nessa manhã. Eu não sei se eu vou conseguir falar das 7 chaves para ser cheio do Espírito, mas eu quero falar sobre alguma delas. Vou falar bem rápido, acho que eu consigo falar das 7. A primeira chave é fome sincera. Você precisa ter uma fome sincera. Em Atos 10, 44 diz assim: ainda Pedro falava essas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Se você tiver fome pela palavra, se você estiver atento ao receber a palavra, você vai ser alguém cheio do Espírito. Irmãos, a fome, ela é um sinal de saúde. Alguém que é saudável sente fome e sente sede. Quando você não sente fome, passou 8 horas, no caso de algumas pessoas é de 3 em 3 horas, igual o neném tem que comer, né? Sente fome. Por quê? Porque você é saudável. O seu corpo, o seu metabolismo funciona. O seu estômago, ele digere o alimento, o seu intestino funciona de uma forma correta. Então você sente fome. Alguém saudável no espírito sente fome da palavra de Deus todos os dias. Está faltando fome. Tem alguma coisa que precisa ser ajustada. Se você não tem o desejo de ler a palavra, ou de ouvir uma pregação, ou de estar na célula, ou de estar no culto, precisa medir a temperatura. Tem alguma coisa errada. Alguém saudável deseja comer. Alguém saudável deseja se alimentar. E isso é para que você possa crescer. Amém? Unidade. Irmãos, isso é poderoso demais. Essa segunda chave é a chave que faz com que nós possamos nos mover e ir muito mais longe. Ninguém faz nada sozinho. Nem no âmbito natural e muito menos no âmbito espiritual. Nem o Senhor criou nada sozinho. Ele sempre viveu em comunidade. Pai, Filho e Espírito Santo. Eles fizeram tudo juntos. Façamos. Nunca foi, eu vou fazer. Então eu quero dizer para você que nós não estamos fazendo uma obra sozinha. Façamos a obra aqui na cidade de Indaiatuba. Façamos a obra do Senhor por onde quer que nós formos. E nós precisamos dessa unidade. Em Atos 5,2 diz assim: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. De comum acordo. Nós não estamos aqui, eu não estou aqui impondo a minha vontade a vocês, eu não estou aqui querendo colocar a goela abaixo de vocês, algo que nasceu no meu coração, mas eu estou aqui compartilhando algo que nasceu no coração do Senhor, e nós juntos vamos realizar. Nós façamos a obra do Senhor nessa cidade. O Senhor chamou a mim para estar aqui como pastor, para ser o pastor dessa igreja, mas eu sozinho não tenho condição de realizar nada. Agora juntos, irmãos, nós somos uma potência nessa cidade, nós vamos ganhar as almas para o Senhor, todas elas. Então quando você anda em unidade, você é cheio do Espírito. Aleluia. Quando nós entendemos que existe uma unção sobre a nossa liderança, e que escorre e vem até a nossa vida, nós vamos viver a unidade completa, que é o sonho do Senhor, e vamos viver a multiplicação em todas as áreas. Terceiro é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, tudo que nós fazemos é por meio de fé. Nós sabemos que Jesus está aqui, mas tem alguém aqui vendo Jesus? Você pode ver Jesus, mas você pode sentir, você pode crer que Ele está aqui.
e Ele está fazendo algo poderoso na sua vida e te convencendo para que você possa viver os planos e sonhos dEle. Nós precisamos crer. Às vezes a gente é racional demais e tenta racionalizar as coisas espirituais. Não tente viver as coisas espirituais discernindo-as na mente. Discirna as coisas espirituais no coração, porque o Senhor vai te levar a viver toda a vontade dEle. Amém? Em Atos 14, 9 diz assim: este ouvia falar Paulo, o qual fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado. Toda a obra do Senhor, ela só acontece por meio de fé. Não pense que você um dia vai acordar de manhã e vai ter uma certeza segura de que você está fazendo a coisa certa. A certeza segura é só em Cristo. Você nunca vai materializar a obra que o Senhor te chamou para fazer. Você vai sempre levar no seu espírito uma certeza, através do árbitro do seu coração, que é o Espírito Santo. Por isso você precisa estar cheio do Espírito. Você ouve a voz do Espírito quando você está cheio. A unção do Senhor, ela se derrama sobre você quando você crê que Ele pode. Adoração é a quarta chave. Em 2 Reis 3,15 diz assim: ora pois, trazei-me um tangedor. E ao tocar o tangedor, veio a mão do Senhor sobre Eliseu. Tangedor é o quê? Um tocador de música. É um guitarrista, um tecladista, um violonista. É alguém que toca um louvor. Sabe, irmãos, o louvor, ele é a realidade do céu. Os anjos cantam santo, 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 e eles não param de cantar santo. O louvor é o que move os céus. O louvor move os céus. Quando você louva ao Senhor, você move os céus através do coração de adorador. Quer ser cheio do Espírito? Louve ao Senhor todos os dias, e você vai viver mergulhado no rio. Coloque um louvor. O pastor Wilson ensina todos os dias de manhã na live dele às 7 horas. Coloque um louvor, entra no rio, deixa fluir o rio de vida, e o Senhor vai te levar a lugares que você ainda não foi levado, através do louvor. Você tem a oportunidade de louvar no Espírito, enchendo-se do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos. Eu não sei se você já teve essa experiência com o Senhor, mas algumas vezes eu já tive a experiência de, no meio do louvor, o Senhor me dar cânticos espirituais, e eu começar a louvar aquilo que está dentro do meu coração, e de repente quando eu vejo, eu já não estou mais louvando com uma letra em português, mas eu estou louvando em outras línguas, e aí o Espírito, ele invade o meu ser de tal forma que eu transbordo. Isso é o mais profundo do louvor que você pode apresentar ao Senhor, quando o Espírito, ele louva no seu lugar. Isso precisa ser uma realidade do cristão, um desejo profundo de se mover e de mergulhar nesse rio e mais fundo que você puder. Quanto mais fundo, mais coisa você enxerga. O mergulhador que consegue mergulhar umas profundidades grandes, ele consegue pegar peixes que ninguém pega. Existem mergulhadores específicos que fazem a pesca com arpão e que faz e vai no pulmão mesmo, desce lá e mergulha e fica algum tempo mergulhado ali. Quanto mais capacidade de mergulhar, mais a pesca vai ser produtiva, maior vai ser a pesca, melhor vão ser os frutos. Quanto mais capacidade você tiver de ficar submerso, quanto mais oportunidade você tiver de ficar submerso, a multiplicação será maior na sua vida. A multiplicação em todas as áreas, irmãos. Porque você vai saber, sabe quando você se deixa levar pelo Espírito, você vai saber conduzir a sua vida financeira, você vai saber conduzir o seu relacionamento dentro da sua casa com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos. Você vai saber conduzir o seu relacionamento dentro da empresa onde você trabalha, e você vai alcançar favor. Quando alguém se move cheio do Espírito, o favor é inevitável, porque você vive segundo a vontade do Espírito. Amém? Os irmãos podem subir. Atos 4:31 diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez
anunciavam a palavra de Deus. A oração é a chave. As crianças estão aprendendo esse semestre sobre o tesouro da oração. Como é poderoso ver as crianças orando. Eles entenderam que a oração é um tesouro. E nós também precisamos nos mover assim. Irmão, você precisa orar todo dia. Se você não orar, você não precisa se sentir acusado. Você só vai se sentir com fome. Nem você ora. Quando eu não oro, o que acontece comigo? Eu me sinto fraco. Eu me sinto com fome. E aí eu vou e oro. Pastor, mas que oração é essa? É uma oração, uma conversa com o Senhor. E aí você vai alcançando novos níveis. De repente você ainda não tem tanta experiência e você está com a água ainda no tornozelo. Mas você deseja mais, a sua fome e a sua sede vai levar você a viver a vida que o Senhor sonhou. A multiplicação virá. A multiplicação virá, irmãos. Eu tenho certeza que em todas as áreas da sua vida vai vir multiplicação. Mas a multiplicação que mais importa são filhos e filhas para o Senhor. Eu quero, assim como eu tenho constrangido meu coração diante do Senhor, eu quero que você sinta também esse desejo de multiplicar filhos e filhas. De ter sim recurso financeiro, de ter sim uma vida boa e abundante, comer bem, comer do melhor dessa terra. Essa é a promessa do Senhor. E eu tenho certeza que esse ano é um ano diferente, onde vocês vão pagar todas as dívidas, vão ser abençoados com coisas que vocês ainda não tiveram. Vai trocar de carro, vai comprar casa própria. A vida vai ser diferente. Mas quando você olhar para tudo isso, o que mais vai ter valor vai ser quantas pessoas eu ganhei para Jesus esse ano. Eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho dinheiro, eu tenho tudo, mas o que importa para mim são as vidas que eu influencio para a eternidade. O que importa para mim são as pessoas que eu posso influenciar diante do Senhor para que elas recebam cura. Aquele filme bem conhecido, um filme antigo, bem longo também, A Lista de Schindler. Esse homem, ele pegava os escravos e colocava os judeus para trabalhar na fábrica dele. E ele comprava esses escravos e colocava lá e cuidava deles. E ele salvou muitas pessoas. Ele gastou toda a fortuna dele guardando essas pessoas ali, trabalhando dentro daquela fábrica. O propósito da fábrica não era ganhar mais dinheiro, era salvar a vida daquelas pessoas. E no fim do filme tem uma cena que mexeu comigo, me marcou pro resto da minha vida. Ele olha um carro estacionado na frente da fábrica e ele fala assim: eu podia ter feito mais. Resumido, eu podia ter vendido esse carro e comprado mais uma família. Nós podemos sempre fazer mais. Mas eu quero te dar uma notícia muito boa, meu irmão. Esse fazer mais, ele vem apenas de algo do Senhor. O Senhor opera em nós o querer e o efetuar. Você não precisa ter medo. Você apenas se lança no rio. E o Senhor vai fazer através de você tudo aquilo que Ele deseja. Isso é graça. O Senhor te coloca um desejo e o Senhor faz no seu lugar. Eu quero te convidar a ficar em pé no seu lugar agora. O Senhor quer te levar para outro nível nessa manhã. Eu quero te convidar a começar agora a fluir nesse rio. Orar ao Senhor e falar: Senhor, aonde o Senhor deseja que eu vá? Eu não quero mais lutar contra a correnteza. Eu quero agora, Senhor, me mover no sentido que a água deseja ir, para que eu possa viver os sonhos e planos do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos ser cheios, nós queremos transbordar, nós queremos transbordar. Encha a nossa vida com um coração, Senhor, ensinável, com um coração, Senhor, unido em amor pelas famílias e vidas que sofrem nessa cidade. Nós não pararemos de evangelizar, nós não pararemos de clamar, nós não pararemos de nos encher até que aconteça, até que as vidas sejam salvas, até que a transformação aconteça.
Nós queremos mais vidas, nós queremos multiplicar. E o Senhor tem o mesmo desejo. Por isso, amor, nós nos unimos com o Teu Espírito e em amor nós avançaremos, nós construiremos essa obra prevalecente. Não vai parar. Senhor, enche as nossas vidas nesta manhã. Busque ser cheio agora. Busque ser cheio agora. Se você tem vivido dias difíceis, tem tido dificuldade de se alimentar, hoje é o dia que o Senhor te chama para que você possa transbordar. Eu quero orar por você hoje, nessa manhã. Eu quero orar pelos irmãos aqui nessa manhã, que sabem que tem um chamado, que sabem que o Senhor te chamou para fazer algo, mas parece que as coisas não rompem. E você tem falado para o Senhor: Senhor, me dá, Senhor, a estratégia, o caminho. Vem até aqui à frente, e o Senhor vai fazer algo poderoso na sua vida. Vem até aqui à frente, o Senhor vai marcar a sua existência nessa terra. Você vai ser cheio do Espírito, e o poder do Senhor vai te levar a cumprir aquilo que você foi chamado para fazer. Senhor, em nome de Jesus, os irmãos que não vieram, se aproximem, os líderes, se aproximem desses irmãos. Ore com eles para que o poder do Senhor venha, para que o poder do Senhor venha, e de uma forma especial sejam marcados hoje por um chamado. Receba agora poder, a vida de Deus, chama o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção. Põe as mãos sobre os céus, põe as mãos sobre os céus. O poder de Deus seja liberado. Levante suas mãos e declare. Mais uma vez. Continue declarando aleluia e seja cheio. Você que está aqui à frente, levante suas mãos e declare aleluia.
eternidade, irmãos, que nós estamos vivendo, te plantar para a eternidade. O Senhor te deu o privilégio de ter essa revelação. O Senhor te deu o privilégio, nos deu o privilégio de poder entender isso e saber que não depende de nós, mas Ele faz tudo. Nós somos filhos amados e precisamos espalhar amor. Eu convido você a espalhar amor por onde quer que você for. Por onde quer que você for, que o amor do Senhor seja espalhado por toda essa terra. O Senhor te chamou para levar o amor. O Senhor te chamou para amar aquele que não é amado. E Ele te dá condição e coração para que você possa se mover dessa forma. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos escolheu. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos amou tanto. E nos escolheu para fazer algo infinitamente maior do que nós e nos deu